Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo a esse podcast. Eu sou a Andreia. Eu sou o Matheus. Nós somos alunos do 2º ano técnico em administração da Escola Estadual de Educação Profissional Isaías Gonçalves Damasceno e esse é o primeiro episódio do nosso podcast, AM Podcast História pela Manhã. Esse podcast, todo esse projeto, foi idealizado e direcionado pela nossa professora de História, Gleiciane Albuquerque. E como tema do nosso primeiro episódio nós temos... o mercantilismo. Então, já para começar, Matheus, o que foi o mercantilismo? O mercantilismo surgiu entre o século XV e o século XVIII, no período que conhecemos como Idade Moderna. Ele é considerado um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos estados nacionais com o objetivo de acumular riquezas e dar poder ao rei, dar poder ao comandante do estado. Então, o mundo conhecido pelos europeus ampliou-se consideravelmente o eixo econômico, deslocou-se do mar Mediterrâneo para o Atlântico e o comércio tornou-se mundial. Vale lembrar que a expansão ultramarina possibilitou a integração do Oriente e da América à economia europeia. Esse início da formação de economia mundial, muitos estudiosos têm como o primeiro movimento de globalização, essa ampliação do comércio em escala global. Então, André, podemos dizer que o mercantilismo são práticas econômicas desenvolvidas na Europa na Idade Moderna com forte intervenção do Estado, né? Isso. Então, o mercantilismo, ele foi um sistema econômico. Mas o que é um sistema econômico? É um termo bastante amplo, Andréia. O sistema econômico é composto por pessoas e instituições e abrange um conjunto de atividades desenvolvidas pela sociedade para ordenar a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços com o objetivo de atender às necessidades humanas. Bem, agora que a gente já sabe o que é o mercantilismo e um sistema econômico, vale ressaltar o contexto histórico da época. As origens do mercantilismo remontam à transição da Idade Média para a Idade Moderna. A Europa vivia a crise do sistema feudal e o surgimento do capitalismo. Então, o mercantilismo vai se encontrar bem nesse meio. A burguesia se tornava uma classe social em ascensão graças justamente ao fortalecimento do comércio. A burguesia ela vai estar ali em ascensão porque antes desse período, na Idade Média, os nobres que eram a classe social dominante, eles possuíam terras, que era a fonte de riqueza no período feudal. Como a agricultura era a principal atividade econômica da Europa feudalista, os nobres eram os mais ricos e, consequentemente, os mais poderosos. Só que vai ser justamente a crise do sistema feudal e as ascensões dos monarcas absolutistas e da burguesia que vão colocar um ponto final no domínio nobre na Europa. Juntamente disso, a gente tem as condições europeias, que dá para entender melhor sobre o papel importante da burguesia na época, já que a gente vai ter uma aliança entre os burgueses e também as monarquias absolutistas. A viabilização da expansão marítima e da exploração colonial dependia do investimento da burguesia, que era a única camada social que possuía os recursos financeiros necessários para esse tipo de empreendimento. Então, ao proteger essa iniciativa, o Estado absolutista enriqueceu e ampliou o seu domínio. Outro fator também que contribuiu foi a acumulação de capital, que a riqueza gerada com o comércio colonial, com a extração de metais preciosos na América e com a exploração do trabalho assalariado nas manufaturas europeias foi o que possibilitou a lenta acumulação de capitais que foram reinvestidos em outros empreendimentos. Outro ponto importante foram as medidas mercantilistas ali na época. Bem, as práticas mercantilistas adotadas, elas variavam conforme o Estado. Só que é possível reconhecer as medidas mais comuns que foram aplicadas e orientaram as atividades políticas e econômicas daquele período. Por exemplo, a primeira medida foi o metalismo, no qual os governos procuravam adquirir a maior quantidade possível de metais preciosos e proibir que eles saíssem do reino. Essa medida, ela baseava-se no princípio de que o ouro e a prata eram as principais fontes de riqueza. Outra medida mercantilista foi a balança comercial favorável. Basicamente, era necessário exportar mais do que importar. Então, as importações elas deviam se limitar às matérias-primas, enquanto as exportações se voltavam para os bens manufaturados.
Todas as oportunidades para trocar as manufaturas produzidas no reino por ouro e prata deviam ser aproveitadas. E outra medida mercantilista era o protecionismo alfandegário. Nele era cobrado impostos exagerados mesmo, sobre produtos estrangeiros, o que os tornavam caros. Assim, mesmo que a qualidade dos produtos importados fossem superior do que a dos produzidos no reino, os consumidores eram desestimulados a adquiri-los. Por fim, outra medida também era o exclusivo comercial metropolitano. Ele era responsável por criar monopólios comerciais e era outro modo de aumentar as exportações e diminuir as importações. O exemplo dessas práticas foi o estabelecimento dos domínios coloniais europeus, utilizando-se de mão de obra indígena ou africana. As colônias produziam e forneciam matérias-primas baratas às metrópoles europeias, e os colonos eram obrigados a consumir os produtos manufaturados vindos das metrópoles. Mas, como nem tudo são flores, é óbvio que tivemos alguns efeitos e consequências do período mercantilista, como, por exemplo, a Revolução dos Preços. E o que foi essa revolução? Bem, ali no fim da Idade Média, a revitalização do comércio gerou uma demanda crescente por metais preciosos para cunhar moedas. Só que o estoque da Europa não era suficiente. A descoberta e a exploração de grandes jazidas minerais na América não apenas atendeu a essa demanda, como também tornou a Espanha um imenso e rico império. A circulação de enorme quantidade de moedas provocou o aumento generalizado dos preços, o que estimulou a economia e beneficiou também os manufatureiros, os negociantes, os armadores e os banqueiros das grandes cidades. Mas, infelizmente, para a camada popular urbana, a inflação teve efeitos terríveis. E todo esse processo inflacionário ficou conhecido como Revolução dos Preços. E também é claro que outras revoltas urbanas acabaram estourando depois, para reprimir o descontentamento popular e também restabelecer a ordem social. Agora que a gente já discutiu sobre o que é o mercantilismo, o que é um sistema econômico, o contexto histórico do mercantilismo, as medidas e também algumas consequências, é interessante que a gente traga para vocês curiosidades sobre esse período. E a gente pode citar as workhouses. E o que foram essas workhouses, Matheus? As workhouses eram casas de trabalho forçados, destinados a abrigar pessoas que viviam em estado de pobreza, sem condições de se sustentar, velhos desempregados, ou puros de espíritos, que eram os portadores de deficiências intelectual. Viviam e trabalhavam nesses estabelecimentos. Apesar de seu intuito filantrópico, as condições nas workhouses eram tão severas que, na prática, não se distinguiam de prisões comuns. Por último, vamos trazer aqui outros sistemas econômicos que vigoraram durante todo esse tempo. E vamos ver agora um pouco sobre o sistema econômico capitalista, que é o mais antigo e popularizado sistema econômico em vigência. O capitalismo é, em suma, o modelo que se baseia na propriedade privada dos meios de produção, visando lucro e acúmulo pessoal e riquezas. Também temos o sistema econômico socialista, que defende a criação de uma sociedade igualitária focada no bem-estar social em vez do lucro na teoria. No socialismo, a presença do Estado é forte. A economia é planificada pelo governo e a sociedade controla os meios de produção. Também temos o sistema econômico misto. Embora tanto o capitalismo quanto o socialismo possuam bases bem fundamentadas, na prática, cada um deu origem a diferentes vertentes políticos e econômicos, que divergem em certos pontos de seus princípios fundamentais. É por isso que teóricos defendem que boa parte das economias existentes atualmente são, na verdade, sistemas econômicos mistos. Eu vou complementar falando mais alguns sistemas econômicos, começando pelo sistema primitivo, onde as relações entre as pessoas se davam pelo coletivismo. As atividades se resumiam à caça, à pesca e à coleta de frutos e raízes. O trabalho, as terras e as conquistas pertenciam a todo o agrupamento. Outro sistema foi o asiático, onde o Estado absolutista era controlado por um rei, por um imperador ou por um faraó.
As terras elas eram de exclusividade do Estado e a economia era agrícola. Para trabalhar na terra, os camponeses deviam pagar impostos ao monarca. Também teve o sistema escravista, com uma sociedade estamental, com mão de obra escrava, por meio da perseguição e dominação de povos, se tornou a principal alternativa para manter as terras conquistadas pelos nobres por meio de batalhas. Por último, mas não menos importante, outro sistema econômico muito famoso e importante foi o sistema feudal, com a relação entre servos e senhores, a famosa vassalagem. As terras pertenciam aos senhores e os servos produziam em troca de moradia e alimento. A economia era agrícola e de subsistência. Bem, nós chegamos ao fim do episódio do nosso podcast e a gente gostaria de agradecer a todos vocês por terem escutado até o final. Agradecer também à professora Gleiciane por todo o apoio e instrução durante esse projeto. Espero que sirva como revisão para a matéria e que façam bom proveito, sabe? Isso. Fiquem aqui no canal e escutem os podcasts dos nossos colegas com temas super interessantes e que podem ajudar vocês nas suas revisões. Então é isso, galera. Fumo. Tchau!